Slide. Nossa aula hoje ela vai ser sobre princípios de investimento, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre risco e retorno, diversificação, liquidez, perfil do investidor. São questões mais tranquilas, tá? É mais um conteúdo que vocês têm mesmo que... vocês têm que guardar esse conteúdo que chegando na hora da prova vocês respondem as questões que são bem próximas, bem parecidas com o que eu vou explicar hoje. Vou começar a primeira questão aqui, vou ler, vocês respondem, eu dou um tempo e a gente vem explicando a questão, tá certo? Primeira questão é o seguinte: um investidor dirige-se a uma instituição bancária no dia 7 de abril de 2019, onde compra um CDB com vencimento em 365 dias. Contudo, no dia 20 de junho de 2019, esse investidor tem uma necessidade de caixa, a qual recorre à aplicação feita no CDB para resgatar seu dinheiro. Porém, o banco lhe informa não ser possível o resgate antes do vencimento. Tal fato diz respeito a qual risco? Alternativa A, de liquidez, B, de crédito, C, do país e D, de imagem. Vou dar 2 minutinhos para vocês aí e vocês me respondem. Fechou. Todo mundo, então, acredita que é a alternativa A? Vou explicar aqui a questão. Quem colocou a alternativa A aí acertou. Essa questão mesmo tem relação à liquidez. Por questão desse CDB, ele tem o vencimento dele em 365 dias, tá? O resgate está dizendo que ele não pode ser realizado antes do vencimento. Aqui não diz com relação a esse ativo se ele vai ser D mais 1, D mais 2, questão da liquidez dele. Então, como ele não consegue resgatar esse ativo antes do vencimento, o único risco que ele ia recorrer seria o A, de liquidez mesmo. De crédito não seria, porque teria que, no caso, a instituição ela ter tido algum prejuízo e ter essa inadimplência e não conseguir pagar o credor. Do país é mais relacionado a ativos do governo, tá? LTN, LFT, esses ativos do governo, eles têm o risco do país, e não seria o caso. No caso da alternativa D, de imagem, seria no caso de empresas, instituições, que elas ali tratam mal o público ou prestam um serviço mal, isso acaba trazendo uma má reputação para elas, tá? Então essa daí é a resposta da questão 1. Vamos agora para a questão 2. Boa noite, Alessandro. Certo. O investidor compra ações de uma empresa. Alguns dias depois, o diretor dessa mesma instituição é preso, acusado de participação em um esquema de lavagem de dinheiro, fazendo com que as ações da empresa caiam vertiginosamente no dia seguinte ao fato. Tal exemplo representa para o investidor um risco. Alternativa A, de crédito, B, de mercado, C, de liquidez e D, legal. Respondam aí, vou ficar mutado 2 minutos e eu volto e explico essa questão. Boa. Essa daqui é a questão de número 194 do caderno de 1000 questões, tá? A da Black Bankers. E eu vou estar mostrando a resposta aqui para vocês. Todo mundo colocou a alternativa B e a alternativa está correta. No caso, o investidor ele compra ações de uma empresa e alguns dias depois dessa mesma instituição, o diretor dessa mesma instituição é preso acusado de participação em esquema de lavagem de dinheiro, fazendo com que as ações da empresa caiam vertiginosamente no dia seguinte ao fato. Bom, o que impactou no caso aqui seria essas ações foi todo mundo ali tá saindo dessas ações por causa do diretor, e isso impactou essa ação, fazendo com que ela se desvalorizasse. Então, no caso, por ela ter essa volatilidade no valor dela, não seria o risco de crédito, porque não foi inadimplência da instituição, tá? Seria mesmo o risco de mercado, alternativa B, por questão do preço dela alterar, no caso cair, e ter essa flutuação de valores. De liquidez seria, no caso, se ele não conseguisse vender essa ação, o que não foi o caso, né? Porque todo mundo está querendo ali vender essas ações por relação a esse fato, e o risco legal teria relação à imagem, que não é o caso também dessa questão. Parabéns aí para quem colocou a alternativa B. Bom, questão 3, questão 199 do caderno de 1000 questões da Black Bankers, que fala assim: o investidor que tenha todo o seu capital investido em ações estará sujeito aos riscos de alternativa A, mercado e crédito, alternativa B, liquidez e mercado apenas, alternativa C, mercado apenas, ou letra D, crédito e liquidez. Respondam aí.
Pessoal, caso tenham dúvidas, podem perguntar também, tá? Se sintam à vontade. Ótimo. Vou explicar aqui a resposta agora. A maioria colocou a alternativa C e o correto é a alternativa B, tá? Quando a gente compra ação, ele é um tipo de ativo que você tem que negociar, você tem que esperar alguém dar uma oferta de venda para que você consiga comprar essas ações. Ela é diferente de um CDB, de uma LCI, desses tipos de ativos bancários que você consegue ali e fazer a liquidez diária. Esse é um tipo de ativo que necessita de outra parte vendendo ou comprando para que você consiga fazer essa negociação. Então, entre os riscos das ações, seria o risco de liquidez e mercado e não teria o risco de crédito, tá? Por você ser sócio nessa instituição que você está investindo, não tem o risco de crédito no caso de não pagamento. Então, a alternativa A, mercado e crédito, está incorreta. A alternativa B, liquidez e mercado, está certa. Apenas mercado, alternativa C, está errada, tá? E a alternativa D, crédito e liquidez, também errada. Vamos para a próxima questão.